pessoal, boa tarde. Desculpe aí o pequeno atraso, tivemos alguns problemas técnicos aqui e já foram solucionados, né? Eu agradeço a participação de todos aí conosco nesse momento, nessa tarde de hoje. E nós vamos falar um pouquinho do uso de enzimas na nutrição de aves e suínos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eliane, eu sou responsável por pesquisa e desenvolvimento aqui na Comércio, Indústria e Uniquímica. E junto comigo, né, nesse debate estará também presente a Thaís, que é a nossa formuladora, né, compõe a equipe de formulação da nossa empresa. E então nós vamos dar início, tá? Tema proposto para hoje, né, o uso de enzimas baseado na relação custos-benefícios na dieta de aves e suínos. Bom, nós sabemos aí que a produção animal ela conta com vários desafios e o principal deles é a nutrição, né, porque a nutrição compreende aí cerca de 80% do custo de produção animal, tá? Então o desafio é o seguinte: balancear os vários ingredientes vegetais ou ingredientes de origem animal de forma a transformar, né, esses ingredientes em carne ou ovos, né, com eficiência, tá? Porém, para que a gente alcance eficiência, alcance o máximo desempenho produtivo que esses animais com a genética hoje têm a capacidade de nos proporcionar, nós precisamos lançar mão de algumas ferramentas na nutrição, na alimentação animal. Dentre essas ferramentas, nós trabalhamos com as enzimas, e as enzimas elas têm o papel de não só aumentar a eficiência de conversão dos nutrientes presentes nos vários ingredientes que compõem uma ração, mas também de diminuir a excreção desses nutrientes para o meio ambiente, né? Então nós melhoramos o aproveitamento dos ingredientes, melhoramos a eficiência de produção, né, melhoramos conversão alimentar e ainda proporcionamos um efeito positivo sobre o ambiente, que é a diminuição de dejetos para o ambiente. Então a gente contribui também para a qualidade de ambiente. As enzimas, né, elas são moléculas fantásticas, e as enzimas elas são proteínas e elas agem ligando-se a um substrato específico e fazendo com que esse substrato seja quebrado, né, em tamanhos menores, e permite então a utilização desses substratos que até então os animais não conseguem fazer a quebra dentro do trato digestivo, né? Todas as reações de digestão dentro do trato digestivo acontecem por intermédio das enzimas, tá? Na nutrição animal nós trabalhamos com várias enzimas, né? Vários grupos de enzimas, né? Além daquelas enzimas que estão presentes no organismo do animal, que nós chamamos de enzimas endógenas, nós também suplementamos as enzimas de forma exógena na ração. E dentre essas enzimas nós podemos classificar aí o grupo das carboidrases, das proteases e das fitases, tá? As carboidrases, né, uma gama maior aí de enzimas. Proteases hoje nós trabalhamos com 3 e fitases 3 ou a 6 fitase, tá? E como que as enzimas agem, né, no organismo da ave ou mesmo na fórmula de ração? Então nós vamos discutir um pouco no decorrer da apresentação sobre como as enzimas atuam, né? Nós podemos utilizar enzimas monocomponentes, ou seja, usar apenas uma única enzima na ração, por exemplo, uma única fitase, tá? Ou nós podemos trabalhar enzimas multicomponentes. O que é isso? Eu trabalho com várias enzimas diferentes na ração. Eu trabalho com fitase, protease, carboidrase. Então, nós podemos ter esses dois leques de atuação quando a gente pensa em enzima. Quando falamos de enzimas monocomponentes, nós precisamos levar em consideração
o efeito que essa enzima vai promover, né? E o efeito ele pode ser calculado diretamente, porque nós estamos trabalhando com um único componente, então nós temos uma capacidade de controle maior do que quando nós trabalhamos com mais do que uma enzima, tá? É claro que vai depender da composição da dieta, porque a finalidade de eu utilizar uma enzima está diretamente relacionada com o que eu estou fornecendo na minha dieta. Lembrem que a enzima, apesar dela ser uma molécula super fantástica, ela é substrato específico, então determinada enzima só age sobre determinado substrato. Por exemplo, nós vamos falar na frente, a fitase, ela vai atuar apenas sobre uma molécula chamada ácido fítico. Também dependem dos níveis nutricionais da dieta. Qual nível que eu estou trabalhando na minha dieta? É um nível de energia mais alto, um nível mais baixo, nível de cálcio ou de fósforo, enfim. Dependem também da fase de uso da enzima. Qual a idade que eu estou trabalhando essa enzima na formulação da ração? É uma idade mais jovem, né? Uma dieta inicial, pré-inicial, uma dieta na fase de terminação, uma dieta na fase de produção de ovos, no pico ou na fase mais final. Que fase eu estou trabalhando, né? Eu preciso conhecer a fase para conhecer bem a exigência desses animais e também as limitações que podem aí afetar o desempenho produtivo dos animais. Quando eu falo nas enzimas multicomponentes, né, os blends enzimáticos, enfim, ou complexos enzimáticos, nós também podemos falar assim, nós temos que pensar que nem sempre os efeitos de aditividade acontecem, né? As enzimas vão contribuir com um valor nutricional e energético, e quando eu misturo 3 ou 4 enzimas numa mesma ração, o efeito de aditividade, de soma completa, né, dessas enzimas, com todas as suas contribuições nutricionais e energéticas, não acontece, tá? Também nós temos que pensar em interações positivas e negativas que podem ocorrer entre uma enzima e outra. Também a variedade de substrato presente na ração, né? Quais os substratos existem na minha ração, para poder fazer a indicação correta, né? Mais correta possível, de variadas enzimas ali naquela ração, tá? E também, é claro, vão depender da fase de uso, né? Da idade do animal. Então, a utilização da enzima, né, seja ela monocomponente ou seja na forma de blend, ela tem que ser adequada, né, para garantir o objetivo principal, que é o quê? Melhorar a utilização dos ingredientes vegetais, principalmente os vegetais que contêm algumas substâncias que são denominadas de fatores antinutricionais, que os animais não conseguem utilizar, né? E com isso, permitir o aspecto econômico, porque o principal objetivo do uso da enzima é reduzir custo de fórmula, tá? Primeiro, redução de custo de fórmula, através da utilização mais efetiva dos ingredientes. Depois, a minimização dos fatores antinutricionais que estão presentes nos ingredientes vegetais e com isso, trabalhar adequadamente enzima e substrato, né? A fitase com o fitato, as carboidrases que são várias, a xilanase para xilanos, quais os ingredientes são ricos, né, em xilanos, nós vamos falar mais à frente. Os galactosídeos, a enzima galactase vai agir sobre os galactosídeos. Na minha ração tem esses componentes para essa enzima atuar, né? Então, a utilização adequada, ela abrange vários fatores quando a gente pensa em enzimas, tá? E como a gente pode trabalhar essas enzimas? Através da valorização dos nutrientes, da energia que essa enzima vai fornecer quando aplicada na ração. Esse é o principal objetivo, a principal forma de uso da enzima na ração, né? Mas nós temos que estar atentos, porque a gente tem um risco de resposta. Nós não sabemos o que pode acontecer se nós não tomarmos os devidos cuidados necessários, né? Então, se nós consideramos uma valorização
abaixo daquela que esperada, né, pela enzima, nós podemos promover um desbalanço nutricional. Da mesma forma que se nós trabalharmos com uma valoração acima daquela esperada, também nós podemos contribuir para um desbalanço nutricional. Então, nós temos que trabalhar o mais próximo possível do que a enzima realmente oferece, né? Qual é a real valor de energia que a enzima vai contribuir para a minha ração? Qual é o real valor que a fitase, por exemplo, vai contribuir em fósforo para a minha ração? Para que eu garanta o equilíbrio de nutrientes e de energia dentro da ração e então eu promova, né, uma boa qualidade de carcaça ou uma boa produção de ovos, porque quando eu tenho desbalanço nutricional abaixo ou acima, né, da necessidade do animal, nós comprometemos significativamente qualidade de carcaça e produção de ovos, né? Suínos, por exemplo, quando eu forneço uma dieta acima da exigência do animal na fase de terminação, nós podemos promover uma maior deposição de gordura na carcaça desse animal, né? Uma maior espessura de toucinho, tá? Então, nós temos que ter um cuidado quando a gente vai valorizar as enzimas, tá? E o segundo modo de uso das enzimas, hoje, atualmente, não é o mais aplicado, né? A principal função de uso de enzimas é realmente a redução de custo de fórmulas, né? Redução com a alimentação, com o custo. Nós sabemos hoje que o milho e a soja têm batido preços aí recordes, né? Mesmo tendo acontecido aí a baixa do dólar essa semana, hoje caiu significativamente, mas o milho e a soja ainda continua a patamares elevados, né? E pelo que tudo indica e todas as perspectivas demonstram é que o milho e a soja esse ano vão permanecer a patamares mais elevados, tá? E quando a gente trabalha on top, nós sabemos que a resposta é imprevisível, porque nós não estamos considerando o que essa enzima ela fornece para o animal, né? O quanto ela fornece de energia, o quanto ela disponibiliza de outros nutrientes para o animal, tá? Quando a gente fala em trabalhar enzimas, né? Por que a gente busca essas enzimas, busca essa ferramenta e aplica essa ferramenta na produção animal, né? Nós sabemos que os ingredientes eles não apresentam 100% de aproveitamento pelo animal, nem pelas aves, nem pelos suínos, né? Então nós temos o que chamamos de coeficiente de digestibilidade, né? Nós temos aí nas tabelas do professor Horácio, nas tabelas brasileiras, esses índices de coeficiente de digestibilidade de todos os nutrientes dos principais ingredientes que são utilizados nas fórmulas de ração para aves e suínos. E nós observamos, por exemplo, para o milho, né, a proteína bruta do milho, para aves ela tem um aproveitamento aí próximo de 87%, para suínos 82%, a soja um pouquinho mais elevado, né, e para os aminoácidos também, o milho, por exemplo, os coeficientes de digestibilidade não chegam a maioria a 90%, né, salvo a treonina e a arginina, tá bom? Então, quando a gente pensa em enzimas, é justamente para atuar nesse substrato que é indigestível para os animais. Então, nós vamos aproveitar aquilo que os animais, por si só, não conseguem aproveitar, tá? Além desses coeficientes, né, de indigestibilidade, porque nós temos digestibilidade, é aquilo que realmente fica retido e pode ser utilizado no organismo do animal. Indigestível é aquilo que o animal vai excretar, vai eliminar para o meio ambiente, tá? E o que contribui para esses coeficientes de indigestibilidade, né, de não utilização de 100% do que chega no organismo do animal? Nós temos algumas moléculas, algumas substâncias presentes nos ingredientes que dificultam, né, e não permitem que o animal utilize totalmente os nutrientes e a energia presentes nos ingredientes. Os principais deles, né, são os polissacarídeos não amiláceos, né, que se dividem em total, solúvel e insolúvel, a gente vai ver mais à frente,
O amido, né, o amido também ele pode ser um fator decisivo aí, principalmente quando a gente fala em aves, né, dieta para aves de forma geral. Esses compostos, né, eles têm aí uma elevada concentração e dificultam, né, a utilização dos ingredientes ou dos demais nutrientes e energia pelos animais, tá? Além dos polissacarídeos não amiláceos solúveis ou insolúveis, né, e o amido, nós também temos o que nós chamamos de ácido fítico, tá? Ou fitato, né? Esse ácido fítico também ele está presente em todos os ingredientes vegetais e ele se liga ao nutriente fósforo, né, ao mineral fósforo, principalmente ao fósforo, que ele também se liga a outros nutrientes que são importantes. Ele se liga ao cálcio, ele se liga à proteína, ele se liga a carboidratos. Quando ele se liga a esses demais nutrientes além do fósforo, esses nutrientes ficam indisponíveis para o animal. Por quê? Para que o animal consiga utilizar o fósforo e os demais ingredientes ligados a essa molécula de ácido fítico, é preciso que essa molécula seja quebrada, seja digerida, liberando as partículas menores. E quem faz essa ação é a enzima chamada fitase, né? E os animais, as aves e suínos, eles não produzem a fitase em quantidade suficiente para agir sobre esse composto e liberar tanto o fósforo quanto os demais nutrientes ligados ao ácido fítico, tá? Quando a gente fala no fósforo, ele é um nutriente extremamente importante porque ele é componente da estrutura óssea, ele é componente do DNA, do RNA, ele é componente das membranas plasmáticas celulares. Então ele está relacionado também com a transferência de energia, né, celular, na forma de ATP, ADP, enfim. Então ele é indispensável, né, é um nutriente indispensável para a manutenção do desempenho do animal a um nível adequado. E ele é o terceiro componente mais caro da ração, seguido da energia e da proteína, tá? Então, quando a gente trabalha uma enzima fitase na ração, nós conseguimos reduzir aí o custo de forma considerável, porque nós conseguimos diminuir a inclusão das fontes de fósforo na ração, né? E as fontes de fósforo, nós podemos trabalhar com as fontes de origem animal, também com aquelas fontes de origem calcária, né? Fosfato bicálcico, enfim, calcária, não, desculpa. Fosfato bicálcico, que são fontes esgotáveis na natureza. O fosfato é uma fonte que, à medida que nós extraímos da natureza, ela vai se esgotando, tá? Por isso tem um custo elevado. E as fontes de origem animal, né, as farinhas de carne e ossos, que têm aí uma alta concentração de fósforo, também, além do custo elevado, apresentam dificuldades com relação à padronização de composição dessas fontes. Não existe uma padronização na produção de farinha de carne e ossos. Então nós temos farinhas com variados níveis de proteína, variados níveis de fósforo, e isso implica numa formulação equilibrada, balanceada, né? Se nós não acompanhamos a composição real desse ingrediente, nós podemos supervalorizar ou subvalorizar, né, a matriz da nossa ração e com isso comprometer o desempenho dos animais, tá? Então, basicamente, a enzima é isso, né, reduzir custo de fórmula, melhorando o aproveitamento dos ingredientes vegetais, né, e até animais também. Nós vamos ver lá na frente. As fontes de origem animal também são melhoradas, principalmente com o uso de protease, tá? Então, quando nós falamos em enzimas, nós podemos trabalhar a enzima de forma isolada ou monocomponentes, né? Então, nós vamos falar um pouco de fitase, de protease, de carboidrases, dos blends, né, ou dos complexos enzimáticos, da atividade nós vamos falar um pouquinho da atividade das enzimas,
locais de ação em função do pH, né, ao longo do trato digestivo dos animais, tá? Quando nós falamos aí, iniciamos pelas fitases, os principais pontos relacionados com uma fitase para que ela tenha, né, desempenhe uma boa ação no organismo dos animais, nós temos que estar atentos primeiramente ao pH de atividade dessa fitase com relação à liberação de fósforo, porque é justamente o pH de atuação que vai estar relacionado com o quanto de fósforo essa fitase vai liberar do ácido fítico presente nos ingredientes vegetais. Além do pH de atividade, nós também devemos estar atentos se essa fitase é termorresistente ou não, se ela suporta temperaturas de peletização para aquelas rações que vão sofrer, né, o processo de peletização, aí principalmente as rações para frangos de corte. Também devemos estar atentos aos níveis de fósforo total das dietas, né? Não adianta nada eu formular uma dieta incluindo uma fitase e essa dieta eu trabalhar com um nível muito elevado de fósforo, né? Então, nós temos que estar atentos ao balanceamento adequado do nível de fósforo dessas rações. Além disso, a gente vai mostrar alguns trabalhos em que atualmente tem se buscado trabalhar, né, algumas empresas têm trabalhado com altos níveis de fitase, né, superdosagem de fitase e outros efeitos, né, que a fitase pode promover, além da liberação do fósforo ligado ao fósforo fítico nos vegetais. Bom, como eu disse, o pH de ação das fitases, ele é o principal termômetro, né, que me diz a eficácia de uma fitase, tá? Então, aquelas fitases que apresentam pico de atuação em pH mais ácido, elas têm uma eficácia melhor no processo de digestão desse ácido fítico, então elas liberam um pouco mais de fósforo do que aquelas fitases que têm um pH de atuação um pouco mais elevado, né, mais para o básico, pH básico. Então nós vemos aí nesse gráfico, por exemplo, em azul é a nossa enzima Genofós, é uma enzima bacteriana, e ela tem um pico de atuação próximo de 1,5 e depois lá 4,5. Né? As enzimas fúngicas, elas têm um pico de atuação mais com um pH mais elevado, tá? Por isso tem essa diferença quando a gente vai observar a matriz nutricional para fósforo, né, entre as diferentes fitases disponíveis no mercado. Por que tem essa diferença? Primeiro, por causa do micro-organismo que deu origem, né? Esse pH de atuação das fitases está diretamente relacionado com o micro-organismo que deu origem a essa fitase, se é uma fitase bacteriana ou se é uma fitase fúngica, tá? Além do pH, né, de atuação dessa fitase, nós também devemos levar em consideração que essa fitase ela tem que suportar as enzimas proteolíticas endógenas, né? Lembrem que os animais estão produzindo lá no estômago, secretando no estômago, as enzimas proteolíticas, né? E essas enzimas, elas têm ação sobre proteína, vão digerir proteína. E se eu estou fornecendo uma proteína, espera-se, né, provável que essa proteína possa sofrer alguma quebra, alguma perda na parte superior do trato digestivo, no estômago. E quando a gente observa, por exemplo, o Genofós, ele apresenta uma alta atividade residual quando na presença de pepsina, tripsina ou quimotripsina, tá? Então ele suporta bem as enzimas proteolíticas e isso faz com que ele tenha uma eficácia de ação e uma liberação também mais efetiva de fósforo em relação a uma enzima fúngica proveniente de aspergilos ou mesmo o Penifora alice, tá? Então, as fitases elas devem ser resistentes à ação das proteases endógenas. E aí nós temos, né, disponíveis aí no nosso mercado
vários produtos de diferentes origens, né? E nós temos aí listados as nossas duas fitases, o Genofós e o Endopower Alpha HT, num comparativo com as demais enzimas. E aí a gente observa o pH ótimo de atuação dessas fitases, a temperatura ótima, ou seja, elas suportam ou não uma temperatura de peletização que pode aí atingir até, dependendo dos equipamentos, até 90 graus, né, ou mais, e o pH ótimo, tá? A gente observa que dentre todas listadas, o Genofós é o que tem a maior faixa de atuação de pH, né, uma faixa de pH mais ampla, partindo aí do pH bem ácido, tá? Então ele tem uma eficácia comprovada não só por esse pH ótimo de atuação, mas todos os trabalhos que já foram conduzidos com o Genofós, aqui no Brasil, enfim, demonstram a efetividade, né, na eficácia de liberação do fósforo fítico no organismo dos animais. Bom, se a atividade da fitase ela está relacionada com o pH, né, no trato digestivo, esse trabalho de Pagano e colaboradores em 2007, eles avaliaram qual o comportamento da atividade, né, de uma fitase ao longo do trato digestivo de suínos. E eles observaram, né, o seguinte: quando eles trabalharam com uma dieta basal, ou seja, uma dieta isenta, livre de fitase, depois uma dieta com 500 unidades de fitase e uma dieta com 2.000 unidades de fitase. Eles observaram que a dieta que não tinha fitase, ao longo do trato digestivo até a digesta alcançar o colo, né, no intestino grosso, não havia nenhuma atividade de fitase, era zero atividade de fitase, porque não tinha a fitase na ração. Mas eles observaram um pico de atividade de fitase lá no intestino grosso. E aí esse pico de atividade no intestino grosso está relacionado com o quê? Com os micro-organismos que estão presentes ali na microbiota do intestino grosso, que tem a capacidade de produzir a fitase e com isso expressar, né, a atividade de fitase lá no intestino grosso. Mas nesses animais, eles também fizeram a medição do nível de fósforo, né, e do nível também de atividade de fitase no sangue, né, na verdade do nível de fósforo no sangue, tá? E aí eles observaram que essa atividade de fitase presente lá no intestino grosso influencia muito pouco o nível, né, de fósforo no sangue, ou seja, a ação dessa fitase ela é praticamente ineficiente sobre a digesta que chega na porção final do trato digestivo de suínos. E aí quando eles suplementaram 500 unidades de fitase, a gente observa que há uma atividade, né, no estômago, depois ainda no intestino, mas a principal atividade se dá no estômago, tá? Principalmente quando ele trabalha com uma concentração maior da fitase, né, uma superdosagem, a gente observa que há uma alta atividade dessa fitase no estômago, depois mais para a porção final do intestino delgado e finalmente lá no intestino grosso, que também vai estar relacionado muito com a atividade endógena, né, local ali, proveniente da microbiota, né, dos micro-organismos presentes no intestino grosso. Quando a gente observa em aves, né, o que acontece com a atividade de fitase, por exemplo, em frangos de corte, esse trabalho ele fez uma dieta controle, né, sem a utilização da fitase, depois utilizando duas fitases diferentes, a mesma concentração, 1.000 unidades de fitase, uma bacteriana e uma fúngica. Então eles observaram que a atividade de fitase medida na digesta, né, que foi coletada nos diferentes segmentos do trato digestivo, no papo, na moela, no intestino, né, lá no jejum, no ilho, eles observaram que a atividade de fitase
da enzima bacteriana, ela é muito superior à enzima fúngica. Por quê? A enzima bacteriana, geralmente, ela está relacionada com uma maior resistência às enzimas proteolíticas endógenas, elas têm uma capacidade de resistência maior e também elas têm um pico de atuação de pH mais ácido, né, que contribui para a ação principalmente no papo e na moela de aves. Tá? Então, esses autores, eles concluem que a atividade tanto de frangos de corte quanto de poedeiras, eles mediram também em poedeiras, a atividade de fitase se dá principalmente no papo e depois no proventrículo, e em suínos no estômago. Tá? Então, a fitase, ela tem um local, né, preferencial de ação por causa do pH e em pHs mais ácidos, né, em pHs mais baixos. Bom, mas a fitase, além de liberar o fósforo fítico, ela também libera outros nutrientes, né? Ela libera cálcio, que está ligado ao fitato, ela libera proteína, ela libera aminoácido, ela libera carboidrato, e tudo que é liberado do fósforo fítico vai ser utilizado pelo organismo animal. Tá? E isso contribui para um aumento do valor da energia da ração, que é o que a gente observa nesse gráfico, né? À medida que a gente aumenta a dosagem de fitase na ração, isso foi um trabalho feito para frangos de corte, a gente aumenta o valor de energia metabolizável da dieta, justamente porque há uma contribuição energética da fitase, né, por volta de, no máximo, 30, 40 quilocalorias, né, de energia metabolizável para ser utilizado pelo animal. Tá? E é claro que à medida que eu aumento esse nível de inclusão da fitase, há uma curva, né, uma ascendência até atingir um determinado platô, e depois essa curva ela entra em queda, né, em descendência. Porque há um limite de substrato para que a enzima atue no trato digestivo do animal, até porque essa digesta ela está em passagem, né, ela não fica ali retida em cada compartimento, esperando todas as enzimas atuarem e depois ela vai para outro compartimento. Não, há uma taxa de passagem, então eu tenho além da taxa de passagem, a presença de substrato. Não adianta também eu adicionar uma alta, né, demasiada concentração de fitase ou de qualquer outra enzima, se eu não tenho substrato para que essa enzima atue. Tá? Então, as enzimas, elas atuam através da lei dos rendimentos decrescentes, né? Ou seja, por exemplo, uma dieta em que eu trabalho fitase, uma determinada dosagem, se eu dobrar essa fitase, eu posso aumentar o valor de energia ou a disponibilidade de fósforo fítico em determinado valor, mas se eu dobrar novamente essa inclusão, né, da fitase, essa melhoria, esse aumento na disponibilidade de energia ou de fósforo, por exemplo, é menos de 20%. Então, quer dizer, eu estou quadruplicando a inclusão da fitase, estou tendo um retorno de menos de 20%. Né? Por exemplo, eu trabalho com uma concentração, se eu dobro essa concentração, eu não vou aumentar em 50% a disponibilidade de fósforo fítico. E se eu dobro de novo essa concentração, eu não consigo aumentar nem em 20% mais do fósforo fítico disponível, né? Disponibilizar o fósforo para o animal. Então, por isso que sempre a gente observa essa curva quadrática, né? Há um ponto de equilíbrio e depois há uma queda. Tá? E isso vale também para viabilidade econômica de uso, né? Claro, se eu estou adicionando enzima e ela não está promovendo o efeito diretamente proporcional à minha inclusão, né? Se eu dobro a inclusão e eu tivesse o dobro do retorno com a viabilidade econômica, seria ótimo, mas isso de fato não acontece. Tá? Bom, esses efeitos secundários da fitase, né, na disponibilidade de energia principalmente, vai refletir
claro, no desempenho dos animais, né? E aí a gente tem um trabalho feito com fêmeas suínas em gestação, lactação, eu esqueci de acrescentar no título do gráfico, mas esse gráfico é de suínas na fase de lactação, recebendo diferentes dietas, né, com diferentes concentrações de fitase, uma dieta atendendo o nível de fósforo para a fase, para a espécie, depois uma dieta com redução do fósforo na dieta, controle negativo, e no controle negativo depois níveis crescentes de inclusão da fitase. E foi medida a perda de peso dessas fêmeas suínas, né, na fase de lactação, que geralmente observa-se uma perda de peso desses animais nesse momento de alta demanda energética e nutricional, e aí nós temos o fator capacidade de consumo, né? Então esses animais geralmente apresentam a queda de peso. E a gente observa que ao utilizar a fitase, nós observamos que a perda ela foi menos significativa em relação àquela dieta controle negativo. Quando a gente suplementou 500 unidades de fitase, né, ou 50 gramas por tonelada de fitase, esses animais eles tiveram uma melhoria, né, no peso corporal em 39%. E quando nós dobramos a inclusão da fitase, uma melhoria em 53%. E quando nós dobramos novamente a inclusão, ou seja, quadruplicamos em relação ao primeiro nível, foi de 48%. Então nós observamos essa lei dos rendimentos decrescentes quando a gente fala em enzimas. Isso vale tanto para a fitase quanto para as demais enzimas, né? Carboidrases, as proteases, enfim. Aí nós temos um gráfico mostrando o efeito de diferentes fitases sobre o ganho de peso de frangos de corte. Foram avaliadas 6 fitases diferentes, tá? São 6 fitases aí disponíveis no mercado brasileiro, e todas elas com a mesma inclusão e com a mesma redução do nível de fósforo. Foi feita uma redução de 0,2% de fósforo disponível nas dietas. E a gente observa um gráfico, né, onde há uma grande variação no ganho de peso desses animais, né, mesmo em relação à dieta controle e depois as diferentes enzimas. Então, o que explica, né, esse comportamento diferente? A origem das enzimas, se ela é fúngica, se ela é bacteriana, a capacidade de resistência das enzimas proteolíticas endógenas, o pico de atuação de pH. Então, tudo isso interfere no resultado a ser obtido quando a gente trabalha diferentes enzimas fitases, de diferentes fornecedores, de diferentes origens, tá? Por isso que o ideal seria recomendar trabalhar grama por tonelada, porque nem sempre uma mesma unidade de fitase de uma enzima A, de uma fitase A, é igual, né, exatamente igual à fitase B, por exemplo, porque elas têm padrão de comportamento totalmente diferente uma da outra, em relação ao pH de atuação e origem dessa enzima. Quando a gente pensa em proteína, né, a gente é o segundo componente mais caro da ração, né, a proteína. Então hoje trabalha-se também com enzimas proteases, justamente com o objetivo de reduzir custo de fórmula, tá? E quando a gente pensa em protease, nós temos que pensar que elas têm diferentes efeitos nos diversos aminoácidos, né? As proteases não têm o mesmo comportamento para lisina, treonina, arginina, são comportamentos diferentes. Fontes de proteína, né? Qual é a fonte? É uma fonte vegetal? É uma fonte animal? Efeitos sobre outras enzimas, né? A gente tem que pensar se essa protease pode atuar, por exemplo, digerindo uma fitase ou uma carboidrase no trato digestivo do animal, né? Uma outra enzima exógena. Efeitos do nível de proteína da dieta, né? Se eu estou trabalhando com uma dieta que tem alto nível de proteína ou alto nível de, principalmente aminoácido, quando a gente trabalha uma alta inclusão de aminoácido industrial na ração, né? Aplico ali o conceito de proteína ideal,
às vezes a gente não consegue observar efeito da protease, tá? Porque eu já tenho uma fonte disponível ali em alta concentração, que são os aminoácidos, então não justifica trabalhar uma protease numa dieta que tem uma alta concentração de aminoácidos na sua forma cristalina, tá? E é claro, o efeito de acordo com as fases, principalmente iniciais, né? São as fases onde há maior demanda, né? Existe a maior demanda de proteína pelo animal, né? Em fase de crescimento, tanto aves quanto suínos, né? São altos níveis proteicos. As proteases, elas atuam então melhorando a digestibilidade dos aminoácidos das proteínas vegetais. Um exemplo aí, o milho, a farinha de soja, né? O farelo de soja, desculpe, e a soja integral desengordurada, tá? Desidratado, desculpe. E aí a gente observa que a protease, ela vai atuar de forma diferente em função da idade do animal, né? A gente observa que quando as aves com 21 dias de idade, foi feita a coleta, né, ileal, e fez todo o processo para determinar a digestibilidade. Então observa-se uma maior digestibilidade, um melhor efeito da protease nas fases iniciais. E depois, à medida que o animal avança a sua idade, que ele envelhece, ele também vai tornar o seu trato digestivo mais capaz, né, de digerir o que vem das dietas. Então, por isso que a gente observa uma menor efeito das proteases em idades mais avançadas, tá? Aqui nós temos a melhoria, né, da digestibilidade dos aminoácidos, das proteínas provenientes das fontes de origem animal, farinha de carne e ossos, farinha de vísceras, farinha de penas, tá? E da mesma forma que ocorre para os ingredientes vegetais, para os ingredientes de origem animal, o comportamento em relação à idade, né, a utilização da protease em relação à idade, também é semelhante. Nas fases iniciais, a protease tem um melhor aproveitamento, uma melhor eficácia de ação sobre o substrato, né? Quando a gente fala de amilase, né, que também é uma carboidrase, ela vai atuar principalmente sobre o amido, né, claro, só sobre o amido. Também apresenta efeitos sobre idades diferentes. A gente sabe que as fases iniciais, a gente pode ter uma certa dificuldade, uma certa limitação para a digestão do amido, tá? E o efeito, né, da associação com outras enzimas. A gente vai falar mais à frente quando a gente estiver falando sobre os complexos enzimáticos. As amilases, elas vão agir sobre o amido, né, e o amido, ele é composto por essas estruturas aí presentes na tela, a amilose e a amilopectina, tá? Degradando o amido e liberando glicose para a utilização no organismo do animal, tá? O amido, ele apresenta variação na disponibilidade, na digestibilidade, em função dos diferentes ingredientes e em função da idade também. Então a gente observa, por exemplo, o milho e o sorgo, apesar de apresentarem uma digestibilidade semelhantes, né, para o amido, a gente observa ali que em determinada faixa etária o sorgo apresenta uma menor digestibilidade do amido. Então, nessa condição, de repente, quando a gente trabalha uma enzima amilase exógena, suplementa essa enzima na ração, numa dieta em que se faz presente o sorgo, essa amilase, ela tem uma ação melhor, né? Ela tem uma eficácia melhor de ação e um melhor aproveitamento. Bom, mas quais que são os problemas do amido, né? Já que o amido, ele vai ser digerido e liberado a glicose, os animais produzem amilase, a amilase, ela tem uma restrição de ação. A amilase, que é produzida pelos animais, ela tem uma ação, aves, né, praticamente não tem ação na cavidade bucal,
só lá no intestino, né, a amilase pancreática. Suínos já apresentam uma certa atividade de amilase ainda na cavidade bucal, né, e depois também lá no intestino, através da amilase pancreática. E agora, o que dificulta a utilização do amido é porque ele pode sofrer algumas modificações dependendo do processamento em que os grãos, né, de cereais forem submetidos para serem utilizados nas rações. Então, quando esses grãos, por exemplo, o milho, passa por um processo de secagem muito rápido, a elevadas temperaturas, há uma promoção, né, um desenvolvimento do que nós chamamos de amido retrógrado ou retrogradação do amido, né? E esse amido torna-se resistente às amilases endógenas. Então, eu preciso de uma amilase que tenha capacidade de degradar esse amido que, para a amilase endógena, é impossível ser degradado. Também é importante falar da relação amilose-amilopectina, principalmente nos híbridos modernos de milho, né? Tem havido aí uma mudança na relação amilose-amilopectina nos híbridos modernos, um aumento na concentração de amilose, e a amilose ela apresenta uma maior dificuldade de ser digerida do que a amilopectina, porque a amilose, apesar dela apresentar uma estrutura linear, né, não contém ramificações, diferente da amilopectina, a amilose ela reage mais facilmente com outras estruturas e torna-se de mais difícil digestão, tá? Então, por isso ela tem esse maior dificuldade de digestão. E nos híbridos modernos, essa relação tem aumentado, ou seja, tem aumentado a concentração de amilose, e aí eu tenho uma maior dificuldade de digestão desse amido pelos animais. E aves, né, frangos de corte principalmente, que são selecionados para serem hiperfágicos, é claro que eles consomem demasiadamente, e aí vai haver um desbalanço entre a produção de amilase endógena e as quantidades de amido que chegam lá no intestino delgado, tá? E aí um trabalho mostrando o efeito da amilase sobre o aproveitamento da energia metabolizável do milho e do sorgo. A gente observa que à medida que nós aumentamos a concentração de alfa-amilase na dieta, nós aumentamos também a disponibilidade de energia, tanto do milho quanto do sorgo, em frangos de corte, tá? Então, aí tem os diferenciais, a gente observa, por exemplo, para o sorgo, né, uma melhoria aí em torno de até 3,4%, né, de melhoria no valor de energia metabolizável quando se trabalha com a alfa-amilase na dieta, tá? E aí, por fim, os blends enzimáticos, né? Quando a gente fala em trabalhar as carboidrases, a fitase, a protease, a amilase, nós temos que pensar no efeito dessas enzimas, junto também com outros aditivos, principalmente quando se trabalha emulsificante na ração, a interação de todos esses efeitos, as modificações fisiológicas que acontecem no animal. Por exemplo, quando eu trabalho com protease exógena, a protease exógena ela estimula a síntese e a secreção de proteases endógenas no animal e também do suco pancreático. Então, quer dizer, quando eu trabalho protease, eu melhoro também a ação das enzimas endógenas no animal. E a gente precisa conhecer esses efeitos, né? E os efeitos gerais na absorção de nutrientes. O excesso de determinado nutriente pode prejudicar a absorção de outro nutriente. Lisina com arginina são antagônicas. Se eu aumento a concentração de lisina acima da exigência do animal, posso promover queda na absorção de arginina e vice-versa. Cálcio e fósforo, né? Excesso de cálcio prejudica a absorção de fósforo, excesso de fósforo prejudica a absorção de cálcio. Então a gente precisa ter esses detalhes de conhecimento, né, do comportamento dos nutrientes dentro do trato digestivo do animal. E para a gente trabalhar, quando a gente fala complexos enzimáticos, várias enzimas, a gente tem que pensar no substrato, né? Eu vou trabalhar com uma fitase, protease
chilanase, mananase, glucanase, enfim. Eu tenho substrato para todas essas enzimas atuarem, né? Ou será que apenas um blend com poucas carboidrases e uma fitase apenas é mais eficiente, enfim. Então eu tenho que pensar nessa questão de substrato, né? E aí novamente nas tabelas brasileiras de 2017 a gente observa o que não é aproveitado pelo animal, ou seja, o que é indigestível de proteína, por exemplo, do milho, da soja, os aminoácidos, né? E depois a gente tem os polissacarídeos não amiláceos, que também não são digeridos pelos animais. Então, numa ração básica, né, aí, milho e farelo de soja, 60% milho e 35% soja, a gente tem aí uma concentração de quase 20% do que não é aproveitado pelos animais, né? Nesse outro slide a gente observa esse detalhe, tá? Então, 20% presente no milho e na soja é indigestível, os animais, aves e suínos não conseguem aproveitar, né? 2% aí proteína, quase 4% de amido, quase 0,5% de extrato etéreo, e quem ganha a bola aí da vez são os polissacarídeos não amiláceos solúveis, né? Com quase 14% daquilo que não é utilizado pelo animal, né? E tudo isso contribui para uma perda muito grande de energia, por volta de 1000 quilocalorias de energia da dieta vai ser perdida, tá? Então, como que a gente contorna isso e como que a gente melhora a utilização disso que até então o animal não conseguia utilizar, né? Através do uso das enzimas. E aí, mostrando para vocês esses carboidratos, né, que eu falei a bola da vez aí, que estão presentes em maior concentração no farelo de soja, tá? Quando a gente pensa em polissacarídeos não amiláceos solúveis, principalmente os galactosídeos e os disacarídeos, nós temos aí rafinose, estaquiose, verbascose, depois nós temos os polissacarídeos não amiláceos insolúveis, que engloba parte da pectina e a celulose, porque a pectina ela é digerida, né, é quebrada em moléculas de hemicelulose, e a hemicelulose na sua constituição ela apresenta uma parte solúvel e uma parte que é insolúvel, tá? Então os animais monogástricos, aves e suínos, não digerem esses compostos, né? Além desses compostos que são solúveis, os arabinoxilanos, os galactomananos, glucanos, enfim, a gente tem que pensar que quando eles estão presentes no trato digestivo, além deles serem indigestíveis pelo animal, eles ainda causam um dano muito grande na mucosa intestinal e na saúde intestinal, porque eles têm a capacidade de se ligarem à água presente na mucosa intestinal, no ambiente ali digestivo, e aumentar a viscosidade da digesta. E quando eles aumentam a viscosidade da digesta, eles diminuem taxa de passagem, eles fornecem substrato para crescimento de micro-organismos patógenos, aumentam a produção de muco, né? Os animais, eles aumentam a secreção de enzimas na tentativa de digerir aquela digesta que está ali por mais tempo no intestino, na porção intestinal. E tudo isso causa um desequilíbrio no intestino, um desequilíbrio na microbiota, um desequilíbrio de espessura de mucosa. Os animais aumentam, né, a espessura de muco, diminui também a espessura da mucosa, porque os micro-organismos que se alimentam dessa digesta mais viscosa começam a produzir toxinas que agridem a mucosa e causam lesões à mucosa intestinal. Então, quando a gente pensa em polissacarídeos não amiláceos solúveis e a gente pensa numa forma de reverter essa viscosidade através da quebra dessas substâncias com o uso de enzimas, nós também propiciamos um melhor equilíbrio dentro do ambiente digestivo ali no intestino, e com isso pode ser uma ferramenta
para redução da utilização de antibióticos na alimentação animal. Tá? Além desses polissacarídeos no amiláceo solúveis, eu falei rapidamente aqui dos polissacarídeos no amiláceos insolúveis, né? Todos eles compreendem um grupo de fibras, né? Tanto solúvel quanto insolúvel estão presentes nas fibras. E os insolúveis englobam aí principalmente a celulose. E a celulose também ela não é digerida pelos animais monogástricos, né? Os não ruminantes. E ela está principalmente na parede celular vegetal. Ela tem a função vegetal de proporcionar a sustentação da planta, né? Ela é um carboidrato de sustentação. E esse carboidrato ele é muito grande, né? Formado por ligações de glicose alfa, beta 1,6, né? Beta 1,4, e os animais não conseguem degradar, tá? E quando a gente trabalha a enzima celulase, a gente consegue degradar em tamanhos menores e aí sim o animal consegue utilizar a glicose, porque quando a celulose ela é quebrada, ela libera a celobiose e libera a molécula de glicose. Tá? A celobiose, por sua vez, os animais produzem a enzima celabiase, que vai ser então quebrada também em moléculas de glicose. Tá? Então a gente melhora a disponibilidade de energia da dieta para o animal. Além disso, a gente observa nesse desenho um círculo, onde tem algumas coisas dentro desse círculo, e esse círculo é justamente a parede celular do vegetal, que nós chamamos de parede celular, composta pela celulose, e quando a gente rompe essa parede celular, a gente libera todos os nutrientes que estão encapsulados aí dentro. Amido, o fitato, porque a forma da planta reservar, né, guardar fósforo é na forma de ácido fítico, tem proteína, tem aminoácido, tem outros carboidratos. Então, quando isso é rompido, tudo isso pode ser utilizado pelo animal. E aí, quando a gente fala em blends, e aí eu falo da amilase, por exemplo, o efeito de interação, né? Qual a interação tem a celulase com a amilase? Justamente essa, a celulase quebra a parede celular, expõe um amido ali dentro e a amilase, por sua vez, vai agir nesse amido que até então ela não tinha acesso. Tá? Da mesma forma, a fitase, que vai agir sobre o ácido fítico que está aí presente, e a protease. Né? A protease eu não falei lá anteriormente, mas vale ressaltar aqui, a protease exógena ela também tem uma ação em algumas substâncias presentes na soja, as lecitinas e os inibidores de tripsina, são substâncias proteicas e que são inativadas por processos térmicos, né? Mas que se esses processos térmicos não forem feitos de forma adequada, eles ainda podem permanecer ativos na soja, tá? E aí comprometer significativamente a saúde dos animais. E quando eu trabalho essa protease exógena ela tem a capacidade de romper essas proteínas, essas substâncias que também são fatores antinutricionais. Tá? Elas reconhecem essas proteínas e têm a capacidade de quebrar, porque ela não tem uma especificidade tal como tem as proteases endógenas. Tá? As proteases endógenas são endopeptidases e as proteases exógenas que nós utilizamos na ração são exopeptidases, então elas conseguem atuar mais facilmente em uma gama maior de proteínas, principalmente aquelas em que os animais não conseguem atuar. Tá? Então, o que a gente fala de substrato e idade, né? Com o avançar da idade, há uma mudança, há uma alteração no comportamento da ração, né? A gente observa que há um aumento na inclusão de amido, principalmente porque há aumento de inclusão de milho, e aí eu falo principalmente para frangos de corte e suínos na fase de terminação, né? Em que com o avançar da idade há um aumento na exigência de energia em detrimento da exigência de proteína. Então nós aumentamos a concentração de milho na ração e diminuímos a concentração de soja na ração. Por isso que há um aumento de amido e uma redução
de proteína e aminoácidos na dieta. E a fisiologia, né, à medida que o animal avança, o que acontece? Ele aumenta a capacidade de consumo, ele torna o seu trato digestivo mais robusto, mais preparado para digerir os alimentos, né, presentes ali na dieta, e com isso ele aumenta a biodisponibilidade de nutrientes provenientes da dieta no seu organismo. E um exemplo mostrando, né, a energia metabolizável versus a idade para frangos de corte, a gente observa aí que há um aumento na demanda de energia com o avançar da idade da ave, tá? E quando a gente fala poedeiras, né, cabe ressaltar aqui, poedeiras na fase de produção têm um comportamento um pouco diferente de frangos de corte. Poedeiras, à medida que ela envelhece, né, avança a idade lá com 80, 70, 80 semanas de idade, nós podemos diminuir o nível tanto de proteína quanto de energia da dieta, né? Essa ave ela vai tornando menos exigente, porque ela vai reduzindo a sua produtividade, né? É diferente de frangos de corte. Então a gente tem que estar atento a todos esses detalhes, né? Quando eu mostro um gráfico de energia, a gente tem que entender que esse gráfico ele não se aplica de repente a todas as categorias animais, tá? Além da idade, né, e o comportamento de utilização dos ingredientes e composição da ração, o substrato é muito importante quando a gente fala em complexos enzimáticos. E a gente sabe que há uma diferença muito grande, por exemplo, no aproveitamento da energia do milho e da soja por aves e suínos. A gente observa aí que frangos conseguem utilizar aproximadamente 57%, né, 57% da energia da soja é perdida, eles não conseguem utilizar, né? E o milho eles perdem em torno de 16%. E por quê? A soja tem essa perda tão significativa, né, de utilização da energia, principalmente por causa daqueles compostos antinutricionais, os polissacarídeos não amiláceos, presentes em grande concentração na soja, tá? E suínos também, mas suínos têm um comportamento um pouco melhor, né, eles aproveitam um pouco melhor, muito devido ao tamanho do seu trato digestivo, né, uma maior capacidade digestiva em relação a frangos de corte, tá? E aí, quando a gente fala de associação de enzimas, eu trouxe um exemplo aqui, né, mostrando que quando a gente trabalha, por exemplo, um complexo enzimático que contém as carboidrases, contém fitase, que contém protease, a gente consegue trabalhar reduzindo valor nutricional e energético da dieta, quando se aplica corretamente a matriz nutricional da enzima, né? Nós conseguimos ver resultados até em desempenho, principalmente para a conversão alimentar. Aí nesse trabalho a gente observa uma dieta controle positivo, atendendo a exigência dos frangos de corte para todas as faixas etárias, né, de 1 a 42 dias. Depois uma dieta controle negativa, onde eu fiz essa redução energética aí de 150 quilocalorias, os aminoácidos, proteína, fósforo, enfim. E nessa dieta controle negativo, depois nós aplicamos diferentes inclusões da enzima, né, 250 gramas, 350 e 400 gramas por tonelada da enzima por ração, por tonelada de ração. E a gente observa o que? Em relação ao controle negativo, uma melhoria da conversão alimentar e uma melhoria do ganho de peso, tá? Quando a gente compara esses valores com a dieta controle positiva, ou seja, aquela que eu estou atendendo à exigência do animal, os dados foram iguais, né? Então isso para mim é suficiente, porque o meu objetivo é minimizar ou mitigar efeitos de fatores antinutricionais, reduzir custo de fórmula e, no mínimo, manter o desempenho produtivo dos animais, tá? Então essa é a função
quando se trabalha enzimas na ração. Nesse mesmo trabalho foi coletada a excreta, né, e medido, né, determinado valor de energia metabolizável dos diferentes tratamentos. E aí a gente observa que quando nós suplementamos a enzima em graus crescentes, né, em níveis crescentes, nós recuperamos o valor da energia metabolizável, tá? E nós chegamos aí numa valoração de até um incremento de até 165 quilocalorias, com uso de 550 gramas por tonelada da ração, tá? E com 350 gramas, um incremento de 144 quilocalorias. Lembrando que nós aplicamos uma valoração de 150 quilocalorias, que está próximo do que o que a gente aplicou para formular a ração para esse experimento, tá? Então é esse comportamento que nós esperamos quando nós trabalhamos enzimas na ração, seja de frangos, seja de suínos, seja de poedeiras, mas o formulador ele tem que estar atento, né, e também as pessoas que estão no campo, estar atento qual que é o nível nutricional que o produtor deseja. Ele trabalha com um nível nutricional e energético mais elevado, ele trabalha com um nível mais baixo, um nível mediano. O que ele quer atingir em termos de produtividade? Ele quer aproveitar ao máximo a capacidade produtiva que os animais têm, o potencial genético que esses animais têm para responder. Ele quer produzir mediano ali, ter um custo produtivo menor, né, e ganhar menos também, ter um menor retorno. Então, esses fatores, né, qualidade de ingrediente, tipo de ingrediente, eu trabalho com milho, trabalho com sorgo, com farelo de girassol, qual é a disponibilidade de ingrediente alternativo que permite utilizar a enzima de forma adequada, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E pensar que quando a gente trabalha com uma ração com níveis muito elevados, né, já se preconiza um nível elevado, né? E além desse nível elevado, nível de energia elevado, nível de proteína elevado, e uma ração extremamente complexa ou completa, que tem aí 5, 6 macroingredientes: soja, sorgo, milheto, farelo de girassol, DDGS, farinha de carne e ossos, são ingredientes que têm uma alta concentração de nutrientes. E aí quando a gente aplica a enzima, nós não observamos o quê? Às vezes a viabilidade econômica do uso dessa enzima, porque eu já estou fornecendo todos os nutrientes e energia que o animal precisa, né? E quando eu suplemento a enzima, eu não consigo aplicar a valoração que essa enzima me permite nessa ração. Então isso tudo é levado em consideração quando está sendo formulado uma ração, de modo a atender a exigência adequada do animal, atender a viabilidade econômica de uso da enzima, né, e não promover desbalanço nutricional, né, porque se eu adicionar uma enzima numa ração que já tem um nível nutricional muito elevado, eu posso até promover um desbalanço dessa ração. E a gente viu lá no início que o desbalanço, tanto abaixo quanto acima, ele é prejudicial da mesma forma para o animal, tá? O animal ele não vai utilizar excesso de nutrientes, tá? Então agora eu vou passar a vez para a dona Thaís, né? Ela vai mostrar aí alguns exemplos práticos do uso de enzimas na formulação de ração. Você não está aparecendo. Ainda não. Obrigada, Eliane, pela explicação. Eu vou dar alguns exemplos hoje para vocês da viabilidade do uso das enzimas na formulação de ração. Então, exemplos práticos da eficiência que nas formulações de monogástricos, tá? Todos os exemplos que eu vou mostrar hoje, eles foram formulados com as enzimas fora dos premix, diretamente na ração, tá?
pra gente conseguir verificar em qual ração tem cada coisa certinho. Tá, então vamos pro primeiro exemplo, que é a formulação de suínos. Então, a gente formulou uma fase de lactação, tá? Uma ração completa com macro e micro, então inclusão de milho, soja, farinha de carne, o óleo de soja, calcário fino, sal comum, tá? A gente também incluiu os aminoácidos, a metionina, a lisina, a treonina, para a gente conseguir um balanço correto dessa formulação, que muitas vezes a gente vê a formulação de suíno, esses aminoácidos eles já estão incluídos no núcleo ou já no próprio premix, tá? A gente formulou como se fosse um premix simples de inclusão de 2 kg. Então, na primeira formulação, vocês podem ver que não tem a inclusão de nenhuma enzima, tá? É pra gente só ver como que seria uns níveis básicos aí de uma formulação de lactação e o valor da formulação final, né? A gente vê na segunda formulação, já com a inclusão do endopower alfa e do beta, que é a carboidrase e a fitase, como esse preço ele já é reduzido. Então, atingindo todos os níveis que a gente precisa atingir, a gente consegue uma redução significativa de preço só com o alfa e com o beta, né? A carboidrase e a fitase. Então, a gente vê a redução significativa também da inclusão do óleo de soja nessa formulação e o balanço, né, que as enzimas promovem. Então, a diferença da entrada de milho e da soja que a gente consegue mexer nessa formulação por causa da inclusão tão pequena de enzima. Na terceira formulação, a gente já incluiu o endopower gama, que seria as carboidrases e proteases, tá? Também tem a fitase na enzima. Então, a gente consegue ver ainda mais a redução desse preço, tá? No preço final dessa formulação. E, de novo, a redução do óleo de soja, que a gente sabe que é um ingrediente que às vezes é complicado de se trabalhar numa granja, numa propriedade rural, tá? E daí todas essas formulações a gente fez com a mesma base de proteína, de fósforo disponível, sódio, energia metabolizável, que é uma base que a gente usa. Teve queda de energia aqui, tá, gente? Eu vou continuar porque eu acho que tá normal, mas eu não sei. Pode continuar, tá normal. Tá. O próximo exemplo é de uma ração inicial, tá? De frango de corte também. A gente formulou com todos os ingredientes que são os mais básicos que geralmente a gente utiliza para uma formulação completa, os aminoácidos por fora, tá? E o cloreto de colina, né? Que é uma vitamina. E daí o primeiro exemplo, de novo, uma formulação básica, né? Sem a inclusão de nenhuma enzima. Então, com um nível de proteína bom, um fósforo disponível bom, um cálcio ok, e uma energia que é adequada para a fase dessa formulação, tá? Mas no segundo exemplo, esse daí que já está trocado, é o endopower gama, né? A inclusão da protease, da carboidrase e da fitase juntas, todas em uma enzima só. A gente já vê a redução de quase R$80 só incluindo uma enzima, tá? A redução significativa também de óleo de soja, a gente vê a redução significativa da farinha de carne e os níveis completamente balanceados, ok. Na terceira formulação, também da fase inicial, com a inclusão do endopower alfa, né, a nossa fitase, e o endopower beta com a matriz para o frango de corte, né, porque cada enzima nossa tem uma inclusão para frango de corte, para suíno, para ave de postura, nenhuma é exatamente igual, tá? Então a gente já vê com o gama, a redução de preço ela já não é tão significativa. Por quê? Porque é uma fase onde a gente atinge a energia, ela é alta e o endopower gama ele já tem uma alta valorização, tá? Então, às vezes,
é um exemplo de onde uma enzima ela entra melhor em uma fase por causa da energia e da proteína, tá? O terceiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é na fase de pico de postura, tá? Nas aves de postura. O primeiro exemplo também, sem uma ração normal, com todas as matérias-primas que a gente geralmente formula, uma ração completinha, com um nível ótimo de proteína, fósforo disponível, sódio e energia, tá? O primeiro exemplo também, sem nenhuma inclusão de enzima, para a gente ver o preço final para uma ração completa. O segundo exemplo, já com a inclusão do alfa, né, a nossa fitase, e do beta, com a matriz do beta para ave de postura, que é de inclusão de 100 gramas por tonelada. Nessa ração, a gente vê uma redução significativa de preço, tá? Uma exclusão já do óleo de soja, o que eu acho muito bom hoje em dia, com o preço, né, do óleo de soja, dificuldade de estocação, de estoque, né, na verdade. Então, é muito importante a gente conseguir trabalhar com uma enzima a exclusão total de uma matéria-prima, tá? Que a gente sabe o quão complicado é de se manter numa propriedade. E na terceira opção que a gente fez, com a inclusão do Endopower Gama, também com a matriz do Gama para postura, tá? A gente vê a redução ainda maior de preço da primeira ração para a terceira ração, todas com redução, mas nessa fase de postura, por causa da energia alta e de uma proteína alta, a gente vê o quanto o Gama diminui ainda mais os custos da formulação, tá? Além de facilitar o manejo, que é a inclusão de só uma enzima. Daí, o nosso quarto exemplo é da fase de postura. Daí eu já fiz uma fase de postura 3, tá? Que tem a energia e a proteína já mais baixa. E é um caso onde a inclusão de uma enzima, de uma protease, de uma carboidrase, ela já não se faz tão útil por causa que na formulação a gente não precisa atingir altos níveis nutricionais, né? De proteína, energia. Então a gente consegue trabalhar com os níveis mais baixos e a gente não precisa incluir na formulação enzimas que disponibilizem uma energia tão alta ou uma proteína tão alta, tá? O primeiro exemplo também é sem nenhuma enzima, tá? A gente formula com milho, soja, farinha de carne, calcário, sal normal, os aminoácidos por fora. A gente vê a redução de preço agora já da primeira formulação para a segunda, que é com a inclusão do Endopower Alpha, tá? Que é a fitase. Por quê? A gente não precisa pensar só na energia. Lógico que o Endopower Alpha ele tem uma matriz energética, mas a gente vai pensar nessa fase para uma disponibilidade maior de fósforo fítico da dieta. Então a gente vê nessa formulação uma redução da inclusão da farinha de carne muito significativa, tá? Uma redução do milho, porque ele vai ser melhor absorvido, melhor aproveitado por causa da liberação do fósforo fítico, tá? E os níveis iguais, tá? Da primeira formulação para a segunda. E na terceira, é uma opção bem legal de trabalho com alimentos alternativos. Então a gente fez uma dieta baseada em milho, milheto e sorgo. Esses três cereais, tá? Junto com a farinha, com a soja, carne, calcário, sal e o Endopower Alpha. E como com esses três ingredientes a gente conseguiu manter, só com a inclusão do alfa, os mesmos níveis da formulação, mas com uma redução ainda maior de custo. Então, por serem alimentos que têm uma alta concentração de fósforo fítico, a gente consegue trabalhar melhor ainda nesses alimentos, tá? Isso, lembrando que o alfa ele é só uma fitase, tá? Então, era mais ou menos isso que a gente queria mostrar pra vocês. Não vamos mostrar hoje nenhuma matriz nutricional, não vamos entrar em nenhum detalhe desse. Esse foi o nosso primeiro webinar e a gente queria agradecer a todos que ficaram assistindo a gente.
Muito obrigada a todos. Bom, pessoal, e como mensagem, né, que a gente deixa para vocês aí, take a message, tendências de mercado, né, atualmente as tendências, principalmente quando a gente fala em enzimas, trabalhar o uso de blends enzimáticos completos. Então, nesse caso, o Endopower Gama ou o Endopower Beta em consórcio com uma fitase seria interessante, né, e muito bem-vindo, porque é uma tendência de mercado, estão se trabalhando isso. Os efeitos de cada enzima não são aditivos nos complexos enzimáticos, nós falamos aqui, não tem esse efeito de aditividade completo, 100%. Entender as interações entre as enzimas, né, podem resultar em efeitos positivos ou negativos. Então, a gente precisa saber as interações que acontecem entre as enzimas, disponibilidade de nutrientes, o que cada enzima disponibiliza, para que a gente formule o mais equilibrado, mais bem balanceado possível, né? E os produtos com xilanase, amilase, protease, fitase, eles demonstram resultados mais positivos no desempenho das aves do que quando você trabalha, né? E aí eu mencionei aves, mas vale o adendo de suínos também, do que quando você trabalha apenas uma fitase e apenas uma carboidrase, né? Só uma xilanase ou só amilase, enfim, quando você tem uma gama maior de enzimas sendo utilizada na ração, desde que todos aqueles pontos quesitos, né, idade do animal, substrato, concentração energética, nível energético, nível nutricional da ração, que se deseja trabalhar nesta ração, os produtos completos, eles são bem-vindos e é tendência no mercado hoje. Então a gente agradece a presença de todos vocês, nós ficamos disponíveis para as dúvidas e virão novas apresentações e contaremos com a presença de todos, né, nos próximos encontros. Muito obrigada e uma boa tarde, um bom fim de semana para todos. Muito obrigada.